noite, vão chegando, sejam bem-vindos. Hoje prometo que a live vai ser curta, não é? Porque eu sei que tem pessoas que no sábado têm seus compromissos com a família, então é algo bem especial, pequeno, simples, mas essencial. Vão chegando, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos para a nossa live de hoje. Vou colocar uma música. Boa noite, boa noite, boa noite, sejam todos muito bem-vindos para a nossa live de Abrindo Espaço para o Novo. E vamos lá, vamos abrir o espaço. Então iniciamos, então eu convido vocês nesse momento a se sentarem confortavelmente, a gente vai já buscando olá, vão deixando aqui os seus coraçõezinhos de quem está participando, se conectando. A nossa Semana Reset Sistêmico, a última live da semana. Semana que vem a gente vai ter o encontro, 2 encontros com o grupo VIP. Esse grupo VIP são pessoas que estão acompanhando o Reset Sistêmico. E o que é o Reset Sistêmico? O Reset Sistêmico é um programa de autoconhecimento, ele também é um programa de posturas sistêmicas redefinindo novos hábitos e novas crenças positivas. E o que o Reset Sistêmico ele pode te ajudar a reprogramar a sua mente, a reprogramar, sair daquelas crenças limitantes, negativas, aonde você acha que nada de bom vai acontecer na sua vida. Eu acabei agora, quase vim atrasada, acabei de gravar os últimos vídeos para o Reset Sistêmico, esse programa que eu reformulei e agora ele está numa plataforma que você pode acompanhar por 1 ano. Então ele é que nem eu comecei falando sobre o Reset Sistêmico lá na primeira semana, onde a gente falou sobre a nossa identidade, né? O quem eu sou, como a gente entender esse quem eu sou. Muitas vezes as pessoas não conseguem saber a sua missão. E quando você não sabe qual é a sua missão, qual é o seu propósito de vida, fica difícil de você engrenar na sua própria vida pessoal, profissional. Então nós falamos sobre a identidade no primeiro dia, falamos no segundo dia também do quem eu sou, mas a gente também olhando para o nosso pai, para a nossa mãe, reverenciando a vida, sabendo que todos nós nascemos, somos pessoas muito abundantes e prósperas. O teu maior sucesso foi quando você nasceu, mas quando você não toma a força da sua mãe, o sucesso ele vai dificilmente chegar até você, né? Porque é como se você não consegue sentir essa força e a nossa vida está muito ancorada nos nossos pais, na força que veio dos nossos pais, dos nossos ancestrais. Então é muito importante. E fomos trabalhando. Na nossa última live da quinta-feira, nós falamos sobre cocriação, sobre manifestação dos desejos, e as pessoas têm muita dificuldade de cocriar coisas positivas. Quando a gente fez a live, eu falei, vamos cocriar, o que você deseja para sua vida? Muitas pessoas tinham vergonha de cocriar, querer ter dinheiro, e isso não tem vergonha nenhuma, porque o dinheiro é uma moeda, é uma energia, e essa energia, ela tem que estar circulando, fluindo, né? O que leva você a ter uma crença, você ter medo de ter dinheiro, você achar que dinheiro é algo ruim, isso são crenças inconscientes que você carrega. E no Reset Sistêmico a gente vai reprogramar também a sua mente para uma mente financeira, uma mentalidade próspera financeiramente, né? Você vai entender os pensamentos, existem mentalidades de pobre, né? E quando a gente fala pobre, ai, Júlia, eu sou pobre. Não é essa a questão. Mentalidade pobre, mentalidade de classe média, mentalidade de rico. Nós podemos ter essa mentalidade de rico, que é a gente querer investir, a gente querer prosperar. Muitas vezes a nossa mentalidade está tão de pobre que a gente só pensa em pagar as contas. E alguém me disse assim, mas se eu conseguir pagar as contas eu já estou feliz.
né? Claro que pagar as contas, honrar as contas sempre é algo positivo, mas você viver a sua vida só pensando, ai, deu pra mim pagar as contas, isso é um pensamento muito pobre, né? Então hoje a gente vai falar sobre o abrir o espaço para o novo. E como que começa esse abrir o espaço para o novo, né? Primeiro você, na sua vida, muitas vezes quando tu tens dificuldade, quando você não consegue, percebe que tudo tá difícil. Olá, Cíntia, seja muito bem-vinda, a Mi que tá entrando. A live vai ser rapidinha, eu sei que muitos, Brenda, tudo bem? A Brenda que é lá da Argentina, né? Seja muito bem-vinda. Então assim, para abrir o espaço para o novo, você tem que, na realidade, desentralhar muitas coisas, né? Eu digo que hoje a gente vai trabalhar, o que eu vou falar com vocês é o detox, né? Oi, Mi, tudo bem? E esse detox eu até anotei aqui para vocês. Hoje é dia de uma faxina mental e da alma também, né? A gente precisa desentralhar. E esse desentralhar começa, gente, pelas toxinas lá da tua casa. Como assim, Jana? A minha casa? Sim. Muitos de nós carregamos crenças, por exemplo, de escassez. Então a gente fica, às vezes, guardando coisas que a gente sabe que nem vai usar, mas guarda lá. Então, por exemplo, esse abrir o espaço é você limpar, vamos começar lá pela casa, certo? E esse começar pela casa é muito importante, gente, esse detox, esse abrir o espaço para o novo começa pelas questões físicas também, tá? Porque as físicas você sabe onde estão. Quando você consegue fazer esse movimento de desentralhar as questões físicas, o dia da faxina física, você vai ver que é muito mais fácil de você acessar o seu detox da alma, o seu detox mental também. Então, eu quero que vocês pensem agora, indo lá para casa de vocês, o que são coisas ainda que você tem que você não usa? E você que está guardando lá. Isso é uma crença. Às vezes tu deixa uma roupa lá, tu sabe que tu não vai usar o ano que vem, mas o que tu faz? Ah, mas e se eu precisar? Gente, não é ser imediatista, mas tudo aquilo que tu tá guardando, tem pessoas que guardam roupas de quando eram muito jovens, né? É como eu, por exemplo, quando eu era jovem, eu vestia 38, certo? Agora eu visto 42, 44, mais pro 44 até do que pro 42, certo? Então eu guardar, por exemplo, roupas quando eu vestia 38. Ah, mas eu quero chegar lá ao 38. Isso pode ser um objetivo, mas o detox é você limpar as roupas, coisas quebradas, gente. Abrir o espaço para o novo nas coisas físicas. O que está quebrado na sua casa, gente, isso é perca energética, de energia. Então, coisas quebradas, lascadas, rachadas. Sabe casa, né? Ontem eu estava olhando isso lá na minha casa. Às vezes a gente não percebe, porque a gente não fica tanto... Agora nós estamos ficando mais em casa, né? Então, às vezes, a parede, ela começa a sair a tinta. Pinta, gente. Essas coisas têm que ser limpas. Plantas mortas. O que mais eu coloquei aqui? Remédios vencidos. Qualquer coisa, gente, antiga, assim, velharias que te ligam ao passado, certo? Até a questão, por exemplo... dentro da visão sistêmica, às vezes quando a gente faz uma constelação, a gente faz ancoragens, né? Pedindo, por exemplo, se tem uma inclusão, incluir alguma coisa. Mas assim, coisas antigas, gente, não guarda, certo? Não fica guardando essas coisas que tem memórias do passado, memórias muito negativas. Isso é uma coisa que você pode ir limpando. Você sabia que no porão, eu até coloquei aqui, no porão e no sótão, as tralhas viram sobrecarga? Então, se tu tem sótão e as pessoas dizem assim, ah, eu tenho um quartinho da bagunça. Quase todo mundo tem um quartinho da bagunça. Mas o quartinho da bagunça, olha a crença, a gente já vai dizendo que é o quartinho da bagunça. Dentro da nossa casa, a gente precisa ter um ambiente mais limpo, mais claro, mais clean. Então, o teu quartinho da bagunça, se tu tem um sótão, se tu tem esse porão, as tuas tralhas elas vão virar sobrecarga na tua vida. Então, bora limpar. Bora fazer esse processo de limpeza. Outra coisa, coisas empilhadas, certo? Tem pessoas que são acumuladoras e vão empilhando caixas, vão empilhando. Gente, o primeiro processo de tu abrir o espaço para o novo é tu olhar lá para tua casa. Isso é bem importante, porque a tua casa é o teu local mais sagrado. O local mais sagrado é o nosso ambiente. Se você não limpar as coisas físicas,
as coisas mentais, emocionais. Não adianta vir com gatilhos emocionais, gatilhos mentais, se você não está fazendo primeiro o teu físico ali. Então, vamos limpar, vamos desentralhar. Então, limpando as coisas da nossa casa. Outra coisa que traz uma energia muito negativa, né? Que não faz com que você prospere, é roupas espalhadas na cama, tudo que está espalhado significa que vai entulhar a tua vida. Olha como isso é importante, gente. A nossa casa é o nosso local mais sagrado, é nela que a gente tem que se sentir muito bem. Se na sua casa, por exemplo, na tua cozinha, você tem o hábito de deixar todas as louças, certo? Toda a louça, você termina da janta e você deixa a louça, fica para outro dia. Isso, gente, já tá mostrando que você tem uma desorganização na sua vida, certo? Tem alguém que tá me perguntando, e na questão da organização, pessoas com extrema dificuldade nisso? Então, Andri, isso é bem importante que a gente tá falando sobre isso. Isso é muito uma crença, certo? E o que são crenças? Crenças são tudo aquilo que a gente acreditou ser verdadeiro. Então, muitas vezes a pessoa diz, eu tenho dificuldade de me organizar, eu não consigo, eu tenho extrema dificuldade. A gente tem que entender qual é essa dificuldade. Eu já tentei, porque às vezes a gente tenta uma vez e para. E quando a gente está falando de abrir o espaço para o novo, é a gente começar nesse processo de abrir o espaço. Até hoje era muito difícil para mim conseguir me organizar. Eu sou uma pessoa muito desorganizada. Você começa a conversar com você mesmo. Você respira. E você vai abrir um espaço. E eu quero que você sinta, nesse momento, se você tem essa dificuldade, né, de desorganização, que você coloque a sua desorganização na sua frente. Vamos fazer esse exercício para quem às vezes tem dificuldade com a organização, que não consegue manter a sua vida organizada. A tua vida não vai ficar organizada se a tua casa não está organizada. Isso é muito importante vocês saberem. Por isso que abrir o espaço tem que começar lá pelo nosso local mais sagrado. Mas muitas vezes, qual foi o teu primeiro local sagrado? Foi dentro da sua mãe. Se você não abriu espaço para sua mãe, se você não abriu espaço para eles serem os pais, você ser a menor, começa a ficar difícil de você também tomar toda essa força na tua vida. Então, quando a gente fala de abrir espaço para o novo, é você verdadeiramente começar a entender que você pode começar fazendo o exercício de limpar a sua casa, fazer a faxina, o detox. Não adianta a gente fazer. Outro dia uma cliente chegou e disse para mim, ai, Jana, eu faço detox, né? Eu tomo suco, detox, eu faço detox do meu corpo, mas eu sempre sinto a minha vida bagunçada, né? E aí eu disse pra ela, como que é a tua casa? Ela disse, ai, Jana, eu não me preocupo muito com isso. Gente, não é questão de se preocupar, certo? Mas a gente tem que também fazer um detox lá no nosso lar. É muito importante. Você carrega a energia do seu lar para sua vida. Se você não consegue organizar os teus armários, você não consegue organizar o teu quarto, como que vai ser o teu escritório? Como que vai ser o teu trabalho? Vai ser muito difícil. Então, vamos para o exercício. Como que vai funcionar esse exercício? Quem tem dificuldade de organização, você vai começar, a primeira pergunta que você vai fazer é a seguinte, eu anotei aqui. Por que eu estou guardando isso? Certo? Então, por exemplo, se você tem dificuldade, né, de se organizar, de você olhar para as coisas que estão lá entalhadas, impregnadas na sua casa, você pergunta, por que eu estou guardando isso? Por que eu estou guardando isso na minha vida? Aí depois você pergunta, será que isso tem a ver comigo hoje? Como que eu vou me sentir se eu liberar isto nesse momento? Então, gente, uma maneira da gente começar a olhar para a nossa desorganização e abrir o espaço para o novo é a gente começar pela nossa casa. Quando você olha para o seu ambiente, para o seu local mais sagrado e você percebe, não, meu local sagrado, eu me sinto muito bem lá. E muitas vezes você pode se sentir bem com a casa toda desorganizada. Isso é um outro grande problema. Então, pessoas que têm dificuldade com a organização, é bem importante perceber que muitas vezes essa crença não é sua.
Essa crença você está carregando de alguém e você acreditou verdadeiramente que essa crença é sua, que você não consegue fazer um detox na sua vida. E você consegue. Todos nós, eu quero dizer que o Reset Sistêmico ele traz isso para você. Todos nós podemos redefinir novos hábitos e novas crenças positivas. Hábitos são ações e vivências diárias. Nós estamos muito no piloto automático, gente. Nós agora nesse período, por exemplo, de Covid, né? Muitos de nós estamos visitando a nossa casa e ficando na nossa casa, né? E a gente não conhecia a nossa casa. E olha que coisa maluca isso, você não conhecia a sua própria casa. Aí quando agora você olha para sua casa, você percebe assim, meu Deus, essa casa nem era minha, eu nem sabia onde guardava isso, eu nem sabia onde guardava outras coisas. Então o Covid veio também pra gente fazer esse detox, da gente olhar verdadeiramente aquilo que não nos serve mais. E o que não me serve mais? Isso que eu quis me referir, pessoas que não percebem a desorganização. Então, e quando você me faz uma pergunta dessa, né? Isso que eu quis me referir, pessoas que não percebem a desorganização. Por que isso te incomoda tanto, né? A gente tem que sempre colocar assim, ó. Por que isso tá me incomodando? Você vive com essa pessoa? Porque a gente tem que olhar essa pessoa, qual é a causa dela. Porque a gente não vai conseguir mudar o outro, certo? Mas de alguma forma, a gente pode fazer um exercício, né? Se colocar e colocar essa pessoa na frente. E entender porque essa pessoa tem que ter uma justa razão para ela estar fazendo isso. Certo? A gente tem muita dificuldade também. É muito mais fácil, às vezes, a gente olhar para o outro do que a gente olhar para nós mesmos. E quando o outro tem uma dificuldade, né? Por exemplo, com a questão da desorganização, é porque ele está carregando uma crença. Às vezes é de uma maneira que ele se sente forte, amparado nessa bagunça. Então, de que forma que eu posso ajudar essa pessoa? Quando eu consigo, eu mesmo, mudar, certo? Tem pessoas, agora a Giovana botou aqui o desapego. Tem muitas pessoas ainda que estão apegadas aos seus bens materiais, né? Tem pessoas que têm apego por coisas que pra mim às vezes parecem pequenas, mas para aquela pessoa aquilo é tão importante. Então tá relacionado à crença do outro. O outro, gente, sempre vai ser muito difícil você mudar o outro. Você não muda ninguém, certo? A única pessoa que você pode mudar é a si mesmo e já é difícil. Por quê? Porque primeiro você tem que querer mudar. Então, quando a gente tem uma pessoa que convive do nosso lado, que tem todas essas dificuldades de desorganização, a forma mais correta que você pode é convidar às vezes ela para participar de um programa como esse, entende? De ajudar ela, de alguma forma, eu tô assistindo uma live, porque a gente tem que respeitar o momento de cada um. E aí alguém colocou aqui, a Gabi botou pra mim, nossa, eu tenho cadernos da faculdade ainda de 15 anos. Barbaridade, aí você tem que fazer a pergunta, Gabi, faz a pergunta. Por que eu estou guardando isso? Eu ainda vou precisar desses cadernos? Tu ainda consulta esses cadernos? Então é bem bacana essa pergunta. Porque a gente é muito apegado, então a gente fica guardando, né? Cartinha lá do primeiro namorado, cartinha de não sei o quê. Gente, o que é? Isso não é, por exemplo, apagar o passado. Não, mas é abrir o espaço para o novo. Isso também começa, gente, quando você faz uma limpeza, a gente tá falando só de casa. Às vezes você vai ter que fazer uma limpeza das tuas redes sociais também, sabia? Às vezes, por exemplo, tem pessoas que estão lá nas tuas mídias sociais e a gente tem que ter muito respeito para com o outro, sempre a empatia, certo? Mas às vezes, por exemplo, você tem pessoas lá nas tuas mídias sociais que estão sempre só criticando, colocando coisas negativas e que aquilo não te faz bem. De alguma forma, se isso não faz, se você mudou seu padrão vibratório, você tem respeito, aquilo não te faz bem, faz uma faxina também, né? Eu coloquei aqui pra vocês, a limpeza ela sempre vai refletir de dentro pra fora, tá bom? Nunca você vai conseguir mudar de fora pra dentro, ao contrário, ela tem que ser de dentro pra fora. Por isso a proposta hoje, desculpa gente, eu tô falando desde as 2h30 e agora eu vi que eu também não tomei uma água.
A gente quer fazer essa limpeza, eu comecei com vocês na parte física, que é mais fácil, certo? Quando você olha lá pro teu apego nas coisas antigas, nas tuas roupas. Mas quando a gente vai falar ainda das questões emocionais da alma, mais difícil. Então, hoje, esse abrir o espaço para o novo é você acreditar que você pode fazer coisas novas na sua vida. Mas eu comecei por onde? Pelo detox da tua casa, que é o teu local mais sagrado. Você aprender a olhar para aquilo que estava lá. Boa noite, tudo bem, Nalva? Você perceber que tem coisas que você guardava lá e que são crenças de escassez, apegos. E quando você consegue fazer isso, você vai conseguir já fazer diferente já na sua vida social, na sua vida mental e espiritual. É muito importante isso, fazer um detox. Eu fiz da rede social, quem briga por causa de política, eu tirei tudo, não me fazia bem. É isso, é assim. A gente, pessoas, está na hora da gente começar a entender que a gente é dono da nossa própria vida e que aquilo que não nos faz bem não tem necessidade. Por que você vai ficar, por exemplo, você vai visitar uma pessoa que te maltrata, certo? Se aquilo não te faz bem, gente, eu não vou mais. Então, abrir o espaço para o novo começa pelas coisas mais simples. Você olhar para a sua casa. E a sua casa, ela carrega muitas energias. Muitas energias. O Luciano, ele trabalha, meu esposo, com limpezas energéticas. Ele faz geobiologia. E muitas das energias também são as próprias coisas que as pessoas entulham, né? Claro que tem outros tipos de energias, né, gente? Tem energias de morte, tem energias de inveja, de outras coisas. Mas se você conseguir já fazer esse desapego daquilo que não te serve mais lá na tua casa, ótimo. Aí você pode ir para o próximo passo, que é você fazer o desapego daquilo que não te faz bem nas tuas mídias sociais. E quando você consegue fazer, oi Angélica, seja bem-vinda, oi Fer, tudo bem? Seja bem-vinda. Você consegue abrir espaço. E abrir o espaço para o novo é você também se oportunizar sabendo que você está pronto para uma nova vida. Mas essa nova vida só chega quando você deseja, certo? Lembrando sempre que você não vai mudar a vida do outro. E muitas vezes, quando você muda, você quer carregar o outro. Eu costumo fazer isso nos meus workshops, que cada um tem um movimento. Às vezes você quer carregar aquela pessoa. Você caminha rápido, a pessoa caminha devagar e você quer arrastar aquela pessoa para o teu caminho. É muito importante quando você fala de abrir o espaço para o novo, que é você abrindo o seu espaço. Você. E quando a gente abre o espaço para o novo, a gente começa a ter respeito até para com o outro, sabia? Porque aí você se permite olhar isso mais amplo. Porque a gente está muito, gente, nós estamos muito nessa lei da causa e efeito. Causa e efeito. E isso é tão fácil de entender, porque é um pensamento linear. Então eu estou aqui, certo? Agora o que aconteceu nesse momento de Covid? Muitas pessoas tiveram que conviver com a sua família, certo? E você se sentiu às vezes agredida, você se sentiu ferido com essa pessoa. E aí você só também quer acusar essa pessoa. Abrir o espaço para o novo na sua vida é você entender a justa razão que leva essa pessoa a agir dessa forma. E você se colocar também com as suas forças. Então, abrir o espaço para o novo é um processo de limpeza, de detox. Então, abrir o espaço já é fazer um detox do meu corpo físico, do meu corpo emocional, mental e espiritual. Está na hora da gente começar a abrir o espaço para o novo. Sair daquelas velhas crenças, daquilo que você ouviu e acreditou que era verdadeiro, certo? E essas crenças, gente, elas têm tanta força que às vezes são crenças inconscientes, que são crenças primárias, que é tudo aquilo que você ouviu na sua primeira infância do seu pai e da sua mãe, e você acreditou que era verdadeiro, né? Ah, eu acreditei, meu pai e minha mãe sempre guardaram lá em cima, aqui ficam as roupas de inverno ficam aqui, e esses cobertores eu vou ficar quando chegar a visita. E nunca vem uma visita, e você tá lá com aquele monte de coisas guardadas. Então, abrir o espaço para o novo é você fazer agora, no seu novo, na sua nova vida. Sair muitas vezes dessas crenças primárias inconscientes. Aí nós temos as crenças genéticas,
que são as crenças dos nossos antepassados. Muitos dos nossos antepassados tiveram que guardar, tiveram que de alguma forma carregar memórias de muita escassez, de muita dificuldade, de muita dor. E aí você, por exemplo, é um acumulador que você compra exageradamente coisas para sua vida, certo? Você compra, por exemplo, eu carrego, vou dizer para vocês, uma memória arcaica. Por exemplo, eu sou gaúcha. No Rio Grande, quando a gente compra comida, a gente fala que faz rancho. E fazer rancho é estocar comida. E vamos pensar, precisa guardar comida, gente? Tem supermercado ali. Isso é uma memória, entende? Tem pessoas muito acumuladoras que vão ter, assim, fardos de papel higiênico. Você precisa disso, isso é seu. Então essas perguntas são bem importantes você fazer. O que me leva a estar guardando determinada coisa que eu não uso? O que me leva, eu vou utilizar isso? Faça essas perguntas. Aí você começa a se desapegar. A gente tem que pensar de uma forma mais consciente, gente. Respeitando sempre o nosso sistema. Então, tem as crenças primárias, crenças genéticas. Temos as nossas crenças eu digo que elas são de alma, que vem, gente, de outras vidas. Quando eu falo para vocês, por exemplo, sobre a gente abrir espaço para o novo, é a gente poder também olhar, por exemplo, se o meu amigo tem uma religião diferente, eu não ficar criticando. Porque a gente, por exemplo, a gente é muito julgador. O tempo inteiro nós estamos julgando, né? Muito tempo a gente fica julgando. Por exemplo, eu sou, por exemplo, meu amigo é católico e o outro é umbandista e eu digo, meu Deus, isso é do demônio. Para com isso. Abrir o espaço para o novo é você agir com mais empatia. É você sair daquela linha linear de acusação, de enfrentamento de causa e efeito. Porque você carrega muitas memórias. Certo? Eu me lembro quando eu vim trabalhar com terapias aqui na minha região, né? Eu sou do sudoeste do Paraná. Então muitas pessoas não sabiam o que era um reiki, não sabiam e achavam que era do demônio, certo? Então, eu tive que abrir um espaço para o novo. E de que forma que a gente abre um espaço para o novo? Não é eu querendo colocar a minha verdade para o outro. É eu mostrando uma nova possibilidade. Então, esse abrir o espaço para o novo é você se abrir para a sua vida, para as novas possibilidades na sua vida, sair dessas crenças limitantes do julgamento. Então, hoje a gente começou a nossa live falando sobre primeiro fazer essa limpeza lá na tua casa. Certo? Quando você faz essa limpeza na sua casa, isso já começa de alguma forma reverberar no teu espírito, gente. Sim, a gente é energia, gente. A gente tá nessa matéria chamada corpo, mas a gente é pura energia. Se a tua casa está suja, se a tua casa está bagunçada, essa é a energia que você está carregando. E por que eu tô carregando essa energia? Então, abrir o espaço para o novo é em toda a sua vida. E percebe? Mas a gente tem que sempre, eu gosto sempre de frisar isso, da gente querer mudar o outro. É eu. Quando eu consigo em mim, se o outro estiver pronto, ele vai mudar. Mas eu me abri para esse novo. Então, essa é a nossa nova percepção. Abrir espaço para o novo. Olhar para as pessoas de uma forma diferente. Olhar para mim de uma forma diferente. Não é porque eu fiz isso, eu tenho 40 anos, 45 anos, eu fiz isso e eu vou morrer fazendo isso. Para com isso. Sempre há uma oportunidade e é o agora. Nas constelações, quando eu trabalho com constelações, o Bert falava isso. Você na constelação, você vai olhar aquilo, os teus bloqueios que te levam muitas vezes a você estar compensando situações lá no teu sistema, a você reverenciar o que estava excluído, a você incluir, a você ir para o seu lugar, mas você não vai mudar o passado, gente, você vai mudar no agora. Então abrir um espaço para o novo é agora, começando pelas tuas atitudes físicas, começando lá pela tua casa, começando pelas tuas redes sociais. Aquilo que não te faz bem, você não precisa agredir. Eu sinto que as pessoas estão tão agressivas uma com as outras, de uma forma totalmente causa e efeito. Se você me dá um tapa, eu te dou outro tapa. É só acusações. Quando a gente abre o espaço para o novo, a gente olha, isso não é legal para mim. Eu não quero isso para mim. Eu respeito você da maneira que você é, e se isso não me faz bem, eu me distancio. Aí alguém outro dia me disse, então eu vou ficar sozinha, Jana.
Eu digo, tinha um ditado, não é? Antes só do que mal acompanhado. Às vezes, a solitude, agora o Covid trouxe isso, você se conectar com a sua solitude. Você se conectar com você. Você precisa, às vezes, desse momento. Mas isso não é olhar para o outro, agora eu estou em processo de desenvolvimento, de evolução e eu menosprezo os demais. Não, gente. Mas mudar o seu padrão energético. Você também, se você, por exemplo, tinha nas suas mídias muitas pessoas que você percebe assim que não estão te agregando, o que um dia levou você a estar com essas pessoas? Então não é só a pessoa. A gente sempre tem que olhar assim, o que me leva a fazer essas perguntinhas? E no Reset Sistêmico é isso que eu quero que você faça. O Reset Sistêmico é um programa de reprogramação mental. Por isso que ele é um programa de posturas sistêmicas. Porque o pensamento sistêmico eu tenho colocado para vocês nessa semana através das frases, através das reflexões. É muito especial, é muito maravilhoso você ter um pensamento sistêmico. Mas é muito mais maravilhoso quando você tem uma postura sistêmica. E uma postura sistêmica é ter congruência com aquilo que você fala, com aquilo que você pensa e da forma que você age. Então, o abrir espaço para o novo é isso. É hoje, é o agora. Começar hoje. Não ficar pensando, meu Deus, por quê? Né? Por que eu só estou fazendo isso agora? É agora o teu momento. Tudo, você tem que aprender a respeitar o teu momento, né? Se você passou muito mais da sua vida lá no piloto automático, fazendo coisas que a sua família fez e que você achou também que estava... Tudo bem, agora é o momento de abrir o espaço para o novo. Agora é o momento de você abrir esse espaço para a nova vida. Para uma vida mais próspera, mais abundante. Eu não falei nessa semana para vocês que todos nós somos prósperos e todos nós somos abundantes? E por que as pessoas não conseguem ter, às vezes, a prosperidade financeira? E muitas pessoas vão em busca de uma prosperidade financeira, de uma prosperidade, né, material, sendo que não sabem nem quem são. Não vai acontecer. Aí você vai fazer um programa de gatilhos, às vezes, mentais lá, e daqui a pouco vai voltar tudo de novo, porque você não sabe a sua essência. Então, tudo começa quando você sabe quem você é, quando você sabe quem você é, aí você consegue fazer muito bem, você consegue ter. E quando você sabe tudo isso, você está pronto para abrir o espaço para o novo. E olhando com respeito para tudo aquilo que veio atrás de vocês, ó. 2 pais, 4 avós, 8 bisavós, 16 tataravós, 32 tetravós. Sim, esse é o seu sistema, olhe para tudo isso. Muitos deles tiveram que ter essas memórias de guardar coisas, não é? Eu digo isso lá em casa, é uma prática diária. A gente quer acumular, quer guardar, não precisa. E a gente vai se desapegando, gente, até de coisas muito... Por exemplo, que antes você tinha uma casa, né? Eu percebo, eu já tive uma casa bem grande, a minha casa é bem menor agora. E ela é uma casa confortável, e eu me sinto muito bem, e a gente não precisa de muito para ser feliz, gente. A gente fica sempre em busca só das coisas materiais, né? As coisas materiais, elas fazem parte, a gente precisa ter um bom trabalho, a gente precisa ter uma vida confortável. Quem não quer ter um conforto de poder fazer uma viagem? Agora ninguém tá podendo viajar, não é? É maravilhoso você poder viajar, você poder ter uma vida, curtir. Mas para que tudo isso aconteça, você tem que abrir espaço. Se você continua com aquelas crenças de medo, de insegurança, que isso não é para você, isso não vai acontecer. Abrir o espaço para o novo é você abrir lá, começando na sua casa. Começa na sua casa, começa a se oportunizar. Eu posso, eu sou. Oi, Mari. A Mari entrou aqui, a Mari, ó, é uma pessoa que eu admiro. Ela abriu espaço para o novo, Mari. Eu percebo que tu se oportunizou a fazer um novo. E muitos de vocês estão aqui e estão fazendo isso. Então, abrir o espaço para o novo é você olhar de uma forma diferente para a vida, gente. Sem ficar julgando, sem se julgar. Fazer no agora, é hoje, gente. É este sábado. Este sábado é o nosso melhor sábado. Ah, mas ontem eu não fiz isso. Se você não fez ontem, você pode fazer hoje. E se você não conseguiu fazer hoje, se você tiver a oportunidade de acordar amanhã, faça amanhã. Abra espaço para a sua vida. E eu coloquei aqui,
sobre a casa que eu tava falando, né? Então, a limpeza de dentro reflete por fora. Então, outra coisa que eu aconselho, né? Como podemos identificar crenças? Então, Nalva, eu vou explicar isso muito no reset sistêmico, né? Eu falei agora já sobre crenças. Crenças são tudo aquilo que a gente acreditou ser verdadeiro. Só que a gente tem níveis de crença, a gente tem níveis de crenças primárias, crenças genéticas, crenças da alma e muitas outras crenças. E essas crenças, elas são forças inconscientes, memórias inconscientes. Então, por exemplo, quando a pessoa faz uma constelação, quando você faz uma constelação, por exemplo, você identifica que a tua crença estava relacionada à crença do teu antepassado, muitas vezes. Certo? Então, assim, a gente no Reset Sistêmico, vocês vão ter esse processo de identificar as suas crenças, de entender esses níveis de crenças, de limpar essas crenças, isso é bem importante. A gente tem que fazer uma limpeza. Hoje eu tô falando sobre abrir o espaço para o novo. Lá dentro do Reset Sistêmico, vocês vão ter um processo lá de limpeza. Limpeza de sentimentos. Porque não adianta a gente querer, por exemplo, limpar a casa. Pego este pano. Eu falei isso essa semana aqui na live, eu acho. Pegamos um pano, né? E aí eu limpo toda a minha casa, maravilhosamente. E amanhã eu pego esse mesmo pano, mas eu não lavei e limpei. Tô limpando, gente? Tô sujando. E a gente faz muito isso na nossa vida. A gente não limpa aquilo que tá difícil, né? Tem sentimentos que nos impedem de ser feliz. E dentro do programa Reset Sistêmico, é isso que eu vou ensinar você a fazer. E essas crenças, elas nos impedem. Mas uma força, né? A Nalva perguntou como identificar. Por exemplo, lá na casa, por que eu estou guardando? É uma pergunta, né? Você fazer. O que me leva? Então, eu quero que vocês anotem, né? Perguntas que ajudam você no destralhamento da casa, né? Por que eu estou guardando isso? Será que isso tem a ver comigo hoje? Aí vocês já vão começar a perceber que tem muitas memórias arcaicas às vezes atuando. O que eu vou sentir se eu liberar isso? Então é importante vocês anotarem isso. E aí quando a gente fala que a limpeza ela tem que vir de dentro. E quando ela vem de dentro, ela reflete para fora. Então, livre-se daqueles barulhos que você não quer mais. Os barulhos são, por exemplo, os pensamentos, as pessoas falando mal do outro, livra-se disso. Outra coisa, tudo aquilo que te faz se sentir triste dentro da tua casa, sabe? Você olha para aquilo e você se sente triste, troca aquilo, gente. Libere as mágoas. Isso vai ser uma das limpezas dos sentimentos que a gente vai fazer dentro do Reset Sistêmico. Então, termine seus projetos inacabados. A melhor coisa é a gente cultivar a energia positiva. Abrir o espaço para o novo é cultivar a energia positiva, principalmente dentro da nossa casa. Eu quero que vocês façam esse exercício lá nas suas casas. Cada uma que está participando, cada um que está participando hoje dessa live, se sentir tocado, faça isso. Vai lá no seu quarto, vai lá no seu armário. Eu sou muito apegado, eu tô guardando coisas muito antigas. O que me fez guardar isso? Como que eu vou me sentir se eu não preciso, se eu agora doar isso? E quando a gente faz... Desculpa, gente. Quando a gente faz esse movimento, a gente vai entender que a gente vai se sentir mais leve. Deixa eu pegar uma água. Falar sem se hidratar fica difícil, né? Vim pegar um suco. Então vamos lá. Como que a gente pode fazer uma limpeza geral lá na casa? O que eu te sugiro? Eu fui anotando aqui pra vocês. Use caixas para organização. Gente, eu tô falando e parece que é algo que é difícil, que não é pra mim falar pra vocês. Vamos lá. Como que você pode fazer? Doar. É muito bacana você... Agora a gente tá num período... Aquilo que não te serve, às vezes para outra pessoa pode servir. Quando a gente faz esse processo, eu gosto de falar...
Eu, por muitos anos, eu participei de instituições, né, de doações. Muitos anos eu fui espírita, né? Então, quando eu era espírita, a gente, no local onde eu frequentava, no Rio Grande do Sul, a gente servia sopa, a gente arrecadava roupas, campanhas. E uma coisa muito importante, muitas vezes tem pessoas que quando vão doar, doam coisas que não servem mais, mas estragadas. Gente, isso não é doação. Doar é você doar algo que você ainda poderia utilizar, mas que para você não serve e para outra pessoa ela vai poder usar de bom grado e bem. Certo? Então, se lá nas tuas coisas tem coisas que não vão servir para outras pessoas, você de alguma forma envia para reciclagem. E se tiver que guardar, tem alguma maneira que seria menos ruim? E se tiver que guardar, tá bom. Agora eu quero que você faça, Cíntia, essa pergunta. E se tiver que guardar, por que eu tenho que guardar? É bem importante, a gente vai fazendo perguntas em cima de tudo isso. Por que eu quero guardar? Entende? Então, assim, não é que você tem que se livrar, gente. Não é assim, por exemplo, eu tenho uma única coisa, uma peça do meu pai. Por exemplo, muitas vezes os nossos familiares, eles voltam para o outro plano espiritual. E é difícil para nós, certo? Quando os nossos entes queridos, eles fazem a passagem. Nós somos, olha como aí a gente vai de novo. Abrir o espaço para o novo. Muitos de nós temos muita dificuldade de liberar até os nossos entes queridos para fazer a passagem deles. Por quê? Porque a gente é apegado, muito apegado. E aí, o que a pessoa faz? Para lembrar daquela pessoa, ela fica com todas as roupas, fica com todas as coisas. A gente não tem que fazer isso rapidamente, mas é um processo. Quando meu pai fez a passagem dele, quando ele desencarnou, a gente fez isso, por exemplo, meu pai ficou muitos anos acamado, ele teve 7 AVCs. Então a gente doou o colchão com muito carinho para pessoas que pudessem usar, os remédios dele, as roupas dele. Eu não fiquei com nenhuma peça do meu pai, né? Na época eu fiquei com algumas ferramentas do meu pai e depois eu percebi que eu não precisava mais disso, porque eu levo ele no meu coração. Então assim, mas a gente não precisa, por exemplo, se desapegar de tudo, mas a gente tem que fazer sempre perguntas. O que me leva a querer guardar tal coisa? E se, por exemplo, a pergunta que você me faz, Cíntia, e se tiver que guardar, tem alguma maneira que seria menos ruim? Guardar coisas que não nos servem já mostra que é um apego, que não tem necessidade. Agora você faça essa pergunta, por que eu tenho que guardar? Para mim, como eu me sentiria se eu não precisasse guardar isso? Você terá a resposta, certo? Então, quando a gente, por exemplo, quer fazer uma organização na nossa casa e a gente quer doar, que você possa doar coisas muito boas para as pessoas. E as coisas que não servem, você pode mandar para reciclagem, gente, certo? Então, abrir o espaço para o novo é você abrir, né? A gente começou pela questão mais fácil, porque quando a gente fala de emoções, quando a gente fala da nossa alma, às vezes fica mais difícil para as pessoas. E quando a gente fala da matéria, fica mais fácil. Então, eu comecei lá pela casa. Abrir o espaço para o novo na sua casa, para aquelas coisas que você não precisa mais. Quando você... Gente, tem um ditado que eu não consigo me lembrar, mas eu me lembro assim que a minha mãe... Como que ela fala? Por exemplo, quando você doa, você vai receber mais. Quanto mais você faz o bem, mais você recebe o bem. Então, quanto mais você libera coisas que não fazem bem para sua vida, mais você vai receber o positivo. Percebe que os nossos antepassados, eles tinham... as crenças, muitas vezes as crenças, as falas, que a gente fala não é crenças, as falas populares, elas tinham muita sabedoria. Eu faço constelação em cima de crenças, de falas populares, muitas vezes. Porque às vezes a tua crença é uma fala popular. Nada na minha vida. Vamos ver uma fala popular. Me lembrem uma aí. Me ajudem. Tem falas populares que as pessoas falam. Peraí. Deixa eu ver se eu tenho aqui um termo popular. Nasci pobre, vou morrer pobre. O que leva uma pessoa a falar isso? Nasci pobre, vou morrer pobre. É uma crença, percebe? Ó, Nalva, isso é uma crença.
Por exemplo, às vezes a pessoa, ela fala palavras, nasci pobre, você sempre pobre. Uma crença. Por que eu tô falando isso? De quem que vem isso? Então, abrir o espaço para o novo não é ter desrespeito com o passado, mas fazer o diferente no agora. Isso é o bacana, gente. E aí, quando você abre o espaço na sua casa, você faz uma doação. Muitas vezes tem pessoas, por exemplo, que têm produtos, né, bacanas, que gostam de vender, tá tudo certo. Jana, eu sou tão desapegada, gente, que eu posso ter uma coisa bem bacana, verdadeiramente, uma roupa dos meus filhos, eu nunca vou vender nada dos meus filhos. Ao contrário, eu sempre vou doar. Porque eu acho muito importante, quanto mais você doa, mais você recebe. Então, às vezes, as pessoas que são muito apegadas, elas querem vender como se tudo tem que ter um preço, tudo tem o valor, mas ali, por exemplo, meu filho, ano passado mesmo eu comprei uma jaqueta para o nosso caçula e ele usou uma vez e ele cresceu muito esse ano. A jaqueta tá novinha, gente, e eu não paguei baratinha a jaqueta dele, mas eu não vou vender a jaqueta. Eu vou dar para uma criança que, quem sabe, nunca ia ter a oportunidade de usar essa jaqueta. Então, abrir o espaço para o novo é você também sair das crenças, por exemplo. Às vezes, as nossas crenças que a gente vive aqui é tudo que você tem que sempre ter vantagem, ter vantagem em cima do outro. Não, gente! Não precisa ter essa vantagem. Abrir o espaço para o novo é você fazer algo diferente para a sua vida. Então, por exemplo, aquela jaqueta amarela do meu filho, eu vou doar. Vou doar e eu quero que uma criança, imagina uma criança usando aquela jaqueta que talvez os pais nunca teriam condições de usar. Então, isso é fazer diferente, gente. E é uma coisa material, entende? Mas você pode vender? Pode, gente, você pode, né? A Sueli, ó, ela entrou agora. Eu ganhei um presente da Sueli quinta-feira e eu achei muito bacana, Sueli. Vou te agradecer aqui em mídias, aqui no Instagram. A Sueli, ela tá fazendo a mudança dela e ela tá se desapegando e eu achei lindo isso. Vou usar o exemplo dela, certo? E eu sei que ela não vai ficar braba. E a Sueli, ela trouxe um presente pra mim e pro Luciano. E olha que bacana, olha que ideia linda isso, gente. Porque presente a gente sempre acha que tem que ser algo novo, certo? E ela trouxe pra mim uma sopeira dela. Era uma sopeira dela que ela utilizou. Mas ela tá indo ela tá abrindo espaço para um novo caminho para ela. Que aquela sopeira, ela percebeu que ela não quer levar aquela sopeira. Mas ela percebeu que, por exemplo, talvez a Jana vai ficar feliz. E eu achei tão lindo que ela falou assim pra mim. Isso é ter carinho, isso é abrir espaço pro novo. Porque eu sempre conto nas minhas constelações que eu adoro caldo de feijão, né? Pra mim, a melhor comida é feijão. Talvez é um pensamento pobre, mas eu amo feijão. Adoro aquele caldinho do feijão. E olha o carinho dela. Quando ela me deu a sopeira, ela lembrou do caldo do feijão. Então, ó, a Sueli, ela se desapegou. Ela não vendeu, ela podia ter vendido aquela linda sopeira dela por um bom preço. Toda de inox, toda linda. E ela fez o quê? Ela me doou, ela me deu de presente. E ela trouxe, ela colocou até um top. Percebe que existem maneiras bonitas, gente, da gente fazer o desapego material? E ainda aquilo que não é bom, que foi o que eu disse pra vocês lá no início. Às vezes aquilo que não é bom pra mim pode ser excelente pro outro. Gente, só um pouquinho. Eu escutei um barulho, eu tô sozinha aqui no espaço e eu escutei um barulho de alguém entrando. E eu fiquei assustada. Mas era o meu filho. Então tá tudo bem, né? Então quando a gente fala, gente, de abrir o espaço para o novo, é essa nova oportunidade de olhar para a vida de uma nova maneira. Eu comecei com vocês hoje falando sobre a nossa casa. Percebe que existem várias maneiras? Eu quero que vocês me façam perguntas. Quem tem dificuldade de desapegar? A Brenda colocou aqui. Verdade, meu namorado usa esse ditado e me ajudou a me desapegar. É muito importante. O ditado que a Brenda tá falando, quanto mais você doa, mais você recebe, certo? Olha, esse é um ditado bom. Agora, se você diz assim, nasci pra ser pobre, você sempre pobre, na minha vida nunca nada deu certo, você tá atraindo isso. Então, abra esse espaço para a sua nova vida.
Aí você já começa a abrir também para a sua parte emocional, para a sua parte mental. E vai indo, abrindo espaço. Então vamos começar fazendo uma organização lá na nossa casa? Então hoje a tarefa de vocês, quem quiser, é uma sugestão, não é? Mas a tarefa é você ir lá para sua casa, olhar com amor pro seu guarda-roupa e buscar, e vamos colocando os coraçãozinhos aqui quem tá gostando, não é? E você olhar para aquilo que não serve mais, certo? Mas às vezes você vai pegar uma peça que tá lá há 20 anos, você nem usa mais, mas aí você pergunta: o que me leva eu ficar com você? Como eu me sentiria se eu não ficasse mais com você? Sinta sensações no seu corpo. E aí você olha para aquela peça e agora tá chegando o inverno, certo? E é bem bacana, você olha para aquela peça que está muito bonita ainda. E aí você pensa que aquela peça pode ir para uma outra pessoa que vai utilizar de uma forma muito melhor. Então isso... Gente, eu tô com muita tosse. Isso é abrir o espaço para o novo. E hoje eu vou finalizar com muito amor, com muito carinho a vocês. Gratidão a todos que participaram dessa live. Que vocês possam abrir o espaço para a sua nova vida, parando de julgar a vida do outro, abrindo espaço para as novas crenças positivas, certo? Abrindo, gente, abrindo. Não julgando mais a religião do outro, não julgando mais o outro da maneira que ele é, sendo você mesmo. Olhando para a sua vida agora, é nesse momento, é no agora. Deixa eu ler aqui. Comecei esse ano a limpeza da casa e desapego. E com essa live me abri os olhos para desapegar cada vez mais. Gratidão. Que mais que botei? Eu fiz isso ontem. Roupas que anos estavam lá, consegui desapegar. Que maravilha, gente! Que maravilha vocês conseguirem abrir esse espaço para a nova vida. Então, comecem lá pelo guarda-roupa. Quando você conseguiu pelo guarda-roupa, você vai olhar para o restante da sua casa. E lembra que aquilo que às vezes não é bom para você, mas ele está em ótimas condições, pode ser maravilhoso para outra pessoa. Procure doar, né? Vamos deixar essa questão, por exemplo, de vender, claro, coisas grandes, por exemplo, tem uma TV, né? Mas você precisa do seu retorno financeiro. Mas, por exemplo, roupa, gente. Roupa dos teus filhos que você usa. Para com essa questão de querer vender, gente. Imagina uma criança muito humilde, como eu visualizei o meu filho, com aquela jaqueta linda amarela, né? Que ele não vai usar, eu visualizei outra criança linda usando. Percebe que é fácil? Eu sempre fui assim, eu me desapego, entende? Muito rápido. Eu não me apego em roupa, eu não me apego, não. Eu não me apego, gente. Então, quando a gente faz isso, a vida da gente fica mais leve, a energia da sua casa. Eu quero que vocês me falem, me contem isso. Como ficou? Vocês vão sentir a diferença na sua casa, gente. Olha, é perceptível a energia. A energia muda. A tua casa fica mais leve, a tua casa fica mais ampla. Como disse os meus filhos, a tua casa fica mais zen. Fica muito mais zen. Abrir o espaço para o novo. Comece pela sua casa. Depois vai lá para suas mídias sociais. Essas mídias sociais... Rafa, traz uma água para a mãe. As mídias sociais são outra coisa que a gente precisa fazer uma limpeza. E essa limpeza das nossas mídias sociais, aquilo que não me faz bem a mim, hoje deu um exemplo. Por exemplo, pessoas que só estão brigando por política, né? Você não quer mais ficar escutando isso? Faz uma limpeza das suas redes sociais. Depois que você faz... eu continuei. O Rafa me trouxe água. Depois que você consegue fazer isso com as tuas mídias, aí você começa a abrir espaço para o novo, respeitando a espiritualidade e a religião de cada um. Está na hora da gente começar a ter respeito para com os outros, para com as filosofias de vida dos outros. Eu gosto de falar, quando fala da parte espiritual, sempre respeitar
Todos nós aqui somos espirituais e respeitar a religião de cada um, gente. Seria tão maravilhoso que a gente pudesse nos dar as mãos todas as religiões. Todas as religiões são maravilhosas, certo? Cada um está na sua religião que precisa. Então, quando a gente abre um espaço para o novo, a gente respeita que, por exemplo, aquela pessoa está precisando ainda ficar em tal religião. Aquela pessoa está em tal religião. Então, não importa se a pessoa ela é umbandista, se ela é quimbandista, se ela é muçulmana, se ela é... que mais? Se ela é católica, se ela é evangélica, não importa. Ela é uma pessoa. Que você possa abrir espaço para os preconceitos, né, de gêneros. A gente até hoje, a gente ainda mata pessoas porque a gente ainda não abriu espaço para o novo na nossa vida, de olhar as pessoas como pessoas e não pela opção sexual dela. Se ela quer ser menina, se ela quer ser menino, se ela se enxerga menina, se ela se enxerga menino, isso é dela. São as dores dela, são os problemas delas, e aí você não tem isso, entende? Porque muitas vezes dentro da visão sistêmica a homossexualidade tem que ser muito respeitada porque é um fardo muito pesado. Por quê? Porque tem todo esse preconceito. E aí a gente abre o espaço para o novo na nossa vida. Olha o que eu abrir o espaço. A gente ainda tá brigando por causa de cor, não é? Eu me lembro quando eu vim morar aqui na região, são pessoas, eu moro na região sudoeste do Paraná, são pessoas tudo claras. Eu no vídeo parece que eu sou clarinha, né? Mas eu sou mulata, né? Eu sou filha de branco com negro, eu sou uma mulher mulata. Eu tenho 50% de sangue africano, de negros. Não é 50% porque o meu avô, pai do meu pai, era alemão. Mas vamos lá, 25% então do sistema do meu pai é de negros e 25% é de alemães. Aí vinha minha mãe de outro lado, de italiano e portugueses. Então assim, a gente ainda briga por causa de cor, a gente se ofende. Seu negão, sua branca, sua alemã, seu japonês. Para com isso, abre o espaço para o novo. De olhar as pessoas de uma forma diferente. A gente ainda discrimina as pessoas pelo que elas vestem, não é? As pessoas são pessoas, todos nós somos pessoas. Quando a gente abre o espaço para o novo, a gente se coloca num lugar tão confortável, tão amoroso, tão especial. E aí a nossa vida só flui, gente. Aí não importa. Outro dia eu me lembro que o meu filho, o Rafa, que tem 19 anos, ele disse bem assim pra mim: mãe, tu usa umas roupas tão esquisitas. Porque eu gosto, por exemplo, de estar de bata, minhas roupas são assim, mas esse é o meu jeito. Ele disse assim, tu usa... E aí eu digo, sim, filho, é um pouco estranho pra grande massa. A grande massa é muito tradicional, mas ele abriu espaço pro novo. Quando eu falo, por exemplo, eu me lembro quando eu cheguei aqui, eu falava sobre pedra, sobre cristais, as pessoas achavam que pedra era só pedra. Eu me lembro que a minha tata, a menina que me ajuda lá em casa, ela disse: Jana, tu gosta de pedra? Eu disse: eu adoro, né? Vou mostrar pra vocês, eu tenho muitas pedras. Essas pedras. Tem muitas, eu tenho até uma loja que eu vendo cristais, né? E aí, quando ela chegou na minha casa, ela disse: sabe que lá no meu sítio tem muitas pedras dessas, você quer que eu traga? E eu disse: claro. E eu me lembro que ela brincou, que ela disse assim, ó, meu marido disse, mas que gente mais estranha, esse pessoal que tu tá trabalhando, eles gostam de pedra. É que aí ela também abriu espaço para o novo, para entender o que é essa pedra que ela tinha lá na chácara dela, quanta energia boa tinha nesse cristal. Abrir o espaço para o novo é você olhar para uma nova oportunidade, olhando com respeito. Não significa que você vai ter que acreditar porque eu tô falando aqui, que esse cristal aqui que eu peguei, que é a pedra lua, é a pedra do feminino, e ele também vai trabalhar a potência da mulher, do feminino, que você... Não, mas é você olhar de uma forma diferente, respeitando. Então, abrir-se para o espaço, para o novo, começando com a sua limpeza lá na sua casa. Então, a tarefa de vocês é ir para os seus guarda-roupas, certo? Olhar aquilo que você não utiliza mais e fazer aquela pergunta: eu preciso disso? Eu desejo um ótimo final de semana para vocês. A nossa live agora está no final mesmo, 21 segundos. Muita gratidão, obrigada por vocês terem participado. E juntos somos mais fortes. E semana que vem tem mais reset sistêmico para o grupo. Quem quer ser do grupo VIP, me chama no direct que vai ter constelação online. Gratidão. Namastê.